Olá, amantes do saber, bem-vindos ao canal Vozes da Filosofia. Neste vídeo eu gostaria de tratar de uma questão que diz respeito diretamente à vida de alunos e professores. Trata-se da questão da educação na era digital, ou seja, o uso das tecnologias digitais na educação. Todos sabemos, todos percebemos que a educação está passando por um processo de transformação digital. E isso, sem dúvida, traz consequências, eu diria, preocupações, inquietações, tanto da parte dos professores quanto da parte dos alunos. Por isso, eu gostaria, nesse vídeo, de abordar ou de analisar, examinar esta questão sob a ótica filosófica. Ora, uma análise filosófica se pretende investigar, problematizar e compreender criticamente os pressupostos teóricos, os conceitos e as implicações lógicas de uma questão. Uma questão, por sua vez, é filosófica quando desafia nossa inteligência ou nossa compreensão, a fim de desocultar o que está implícito ou permanece oculto pela inteligência do homem comum. Por isso, um problema filosófico não é passível de investigação científica, dado que a ciência investiga as causas explicativas ou os fatores causais de um fenômeno, e não os pressupostos que nos permitem pensar e compreender um problema. As potencialidades e os limites das tecnologias digitais constituem um problema ou uma questão filosófica, porque ao mesmo tempo que acarretam consequências sociais, de modo especial na forma de pensar, sentir, agir e viver do homem contemporâneo, ocultam, por outro lado, interesses e compromissos ideológicos. A era digital, que é a expressão do atual estágio de desenvolvimento técnico e científico do capitalismo, se configura como uma nova revolução tecnológica, dotada de ferramentas de inteligência artificial capazes de alterar nossa percepção da realidade, isto é, nossa forma de pensar, modificar nossa forma de produzir, de trabalhar, de se relacionar, de se comunicar e de viver em sociedade, assim como o próprio processo de ensino e de aprendizagem. Muitas funções mentais ou tarefas cognitivas são transferidas ou foram transferidas para as máquinas na esperança de que elas possam, algum dia, nos liberar ou nos libertar da árdua tarefa de pensar. Porém, bem sabemos que pensar é uma tarefa ou um ofício intransferível. As tecnologias digitais são incorporadas ou implantadas na educação porque trazem novas possibilidades a fim de tornar o trabalho educativo mais efetivo, personalizado e produtivo. Bom, esta é, digamos assim, a aparente justificativa da implantação ou da introdução das novas tecnologias digitais. Dentre os benefícios da utilização de mídias digitais na educação, podemos destacar o acesso universal à informação. As plataformas digitais são um exemplo de acesso universal, ou potencialmente universal, da informação. As bibliotecas virtuais são o mais notável exemplo a esse respeito. Além disso, o ambiente virtual de aprendizagem, o ensino e o aprendizado personalizados, que será depois objeto de questionamento se de fato não será o ensino despersonalizado, assim como a automatização de processos ou de tarefas educacionais, dentre tantas outras possibilidades, dentre tantos outros recursos tecnológicos, são aqui objeto de nossa análise.
Se à primeira vista as tecnologias digitais prometem revolucionar a educação, por isso os benefícios parecem ser a única potencialidade das mídias digitais, por outro lado, quando buscamos compreender a lógica de funcionamento desses aparatos digitais ou tecnológicos, constatamos novos problemas e desafios, como, por exemplo, a terceirização da tarefa de leitura e de análise de textos para as ferramentas de inteligência artificial, os chatbots, o que compromete o propósito fundamental de todo projeto educativo ou de toda educação, qual seja a formação para a autonomia do pensamento, a formação do pensamento crítico, reflexivo e criativo. Historicamente, a educação assimilou, resistiu e respondeu aos impactos das mudanças tecnológicas em vista da instrução e da formação. As instituições educacionais surgiram com o propósito de transmitir o legado cultural das gerações antigas para as gerações mais novas. O professor tinha o papel de mediador crítico da cultura. Além de ser o detentor do saber, o professor tinha o papel de dirigir e corrigir o processo educativo. Nesse sentido, a invenção da escrita, do livro e da imprensa trouxe novos desafios, mas também novas possibilidades ou perspectivas para a educação. Falo aqui da educação formal. A cultura escrita possibilitou ao ser humano não apenas registrar e preservar ao longo do tempo seus pensamentos, informações e seu conhecimento, mas produzir, sistematizar e transmitir o próprio conhecimento. A leitura é uma forma de pensar em confronto, em contato com outros pensamentos, enquanto a escrita é uma forma de produzir, de organizar o pensamento em confronto consigo mesmo, isto é, em confronto com suas crenças, com suas ilusões, com seus preconceitos, com suas superstições, a fim de vencer a própria ignorância. Ou seja, aprendemos a pensar melhor e de forma mais rigorosa e profunda quando estamos em contato com outras formas de pensamento. Assim como quando somos desafiados a produzir e organizar nossas ideias segundo a lógica da escrita. Ora, a era digital, assim denominada, é comandada pela tecnologia da informática, conhecida também como a era da informação. Vivemos sob o capitalismo de plataforma. A informação tornou-se uma mercadoria, isto é, um bem consumível. A informação que circula pela internet, pelas redes sociais, digitais, assume o lugar do conhecimento, o que implica limitar, se não comprimir e restringir a inteligência dos indivíduos, dado que a informação não é ainda o próprio conhecimento. Só há conhecimento quando o sujeito pensante é capaz de relacionar, estabelecer relações, conexões entre as informações. Ou seja, o conhecimento é uma construção subjetiva, ao mesmo tempo que é uma construção coletiva. Portanto, diferentemente da cultura escrita, a cultura digital
não favorece a concentração, mas a distração e a dispersão do pensamento, o que torna o pensamento improdutivo ou incapaz de criar ou de inventar. O pensamento linear, sequencial dos textos da cultura escrita é atravessado ou sobreposto agora pelo pensamento ilógico dos hipertextos linkados na tela. Ademais, as imagens dos textos digitais substituem os conceitos, o que implica uma regressão do pensamento, dado que as imagens nos dão acesso apenas à superfície da realidade. Nós só bem pensamos quando somos capazes de pensar conceitualmente, ou por meio de conceitos ou de ideias. Ou seja, não se trata de gerar compreensão, mas distração e dispersão no pensamento. É o que pretendem as tecnologias, é o que fazem as tecnologias digitais. Nesse sentido, a formação intelectual, isto é, a busca pelo conhecimento, corre o risco de ser substituída pela informação, pela busca desenfreada pela informação. Se a educação existe, ou existiu e continua existindo para socializar e instruir, emancipar, esclarecer os indivíduos, isto é, formar para a autonomia intelectual e moral, as novas tecnologias digitais, por sua vez, promovem o isolamento social, uma baixa interação social, promove o individualismo e a dependência tecnológica das telas dos nossos dispositivos tecnológicos. No mundo contemporâneo, a educação formal foi submetida aos interesses do capital. Por isso é vista como uma mercadoria. Falamos agora de mercantilização da educação, assim como também falamos de mercantilização da saúde, ou seja, transformada em mercadoria. A educação é também, por outro lado, uma força produtiva. Daí falar-se em capital intelectual ou capital humano a serviço da reprodução da lógica de funcionamento da sociedade capitalista. As novas tecnologias digitais são apresentadas como se fossem a panaceia para todos os males educacionais. Ora, ao que parece, a educação deve adaptar-se sem resistência crítica às novas tecnologias, se quiser acompanhar os novos tempos. Isto é, se não quiser ficar desconectada ou em descompasso com a realidade ou com os novos tempos. O otimismo e o fascínio tecnológicos nos induzem a pensar que o desenvolvimento da educação depende sobremaneira ou exclusivamente do progresso tecnológico. Dito de outro modo, os problemas educacionais poderiam ser solucionados pela tecnologia. As ferramentas tecnológicas, que sempre foram vistas apenas como um meio para a educação, determinam agora os novos meios e os novos fins da educação. Diferentemente de toda tecnologia produzida anteriormente pelo ser humano, pela humanidade, as tecnologias digitais são mais do que meios técnicos ou tecnológicos. Determinam um modo de viver,
um modo de pensar. São tecnologias pervasivas, porque são onipresentes, ou seja, atravessam e se colocam à nossa disposição em todos os setores das nossas atividades. Resulta necessário, portanto, indagar que concepção de educação, de conhecimento, de ensino e aprendizagem é possível depreender da utilização e da funcionalidade das ferramentas de inteligências digitais. O que significa pensar, educar, ensinar e aprender segundo a tecnologia da inteligência artificial? A tecnologia digital, especialmente as ferramentas de inteligência artificial, passaram a ser vistas pelas autoridades públicas, por políticos, empresários da tecnologia, empresários da educação, pelas instituições de ensino e por muitos professores e alunos como sendo a solução de nossos problemas educacionais. A sociedade capitalista contemporânea tem grande dependência da ciência e da tecnologia, porque permitem extrair lucros cada vez maiores. É o grande capital que financia a invenção e a produção de novas tecnologias. Entretanto, não é a tecnologia em si que permite a reprodução do capital e da sociedade capitalista, mas o produto do trabalho humano. Cooptadas ou capturadas pelo capital, a ciência e a tecnologia estão a serviço do lucro, do interesse privado, mas se apresentam como portadoras de benefícios, de vantagens e oportunidades para toda a humanidade. Ora, a tecnologia não é neutra em sua concepção ou destituída de interesses econômicos e ideológicos. As novas tecnologias digitais se revestem de poderes extraordinários, visto que prometem ou pretendem não só substituir funções manuais, mas múltiplas funções mentais que eram consideradas exclusivas do ser humano. Dispensar, como disse antes, o homem da tarefa de pensar, de refletir, criticamente, parece ser o objetivo da tecnologia digital, porque deste modo a dominação e a manipulação das consciências será mais facilitada. Em resposta aos seus críticos, os defensores e os apologetas da tecnologia, os tecnófilos, sustentam que todo produto tecnológico é ambíguo, ambivalente em seu uso, mas não em sua concepção. Se por um lado a tecnologia traz consigo perigos e riscos para o ser humano, por outro lado traz novas possibilidades ou potencialidades. Resulta, portanto, que dominar uma tecnologia é ao mesmo tempo ser dominado por ela, uma vez que o pensamento permanece aprisionado à lógica de seu funcionamento. Por isso, o fascínio e a euforia acerca dos poderes da tecnologia digital, disseminados na sociedade pela grande mídia, denotam, per se ou por si só, a existência de um problema, de uma questão ideológica que precisa ser compreendida e enfrentada. Tradicionalmente, as instituições educacionais tinham o papel de formar, de preparar os jovens para o ingresso no mundo dos adultos, para o exercício da vida cidadã, para o mundo do trabalho ou para o exercício de uma profissão. Nesse sentido, mutatis mutandis, o conceito grego de paideia, de formação, tem um significado muito próximo do conceito alemão de Bildung,
A cultura escrita trouxe para as instituições de ensino uma nova forma de ensino e de aprendizado, diferentemente da cultura oral, fundada na memorização e na reprodução do conhecimento. O ato de ler e de escrever pressupõe a atenção e a concentração do pensamento. O ato de ler, como disse, permite-nos travar contato com pensamentos de outras pessoas que viveram em outras épocas e em outros lugares. A atenção e o do pensamento, ou seja, a sua concentração é requerida no ato de leitura e de escrita, a fim de podermos compreender e interpretar o que está sendo dito ou escrito, ao mesmo tempo em que o ato de ler e escrever impõe uma ordem lógica às ideias, possibilitando a produção de argumentos mais consistentes, coerentes e consequentes. Porém, na era digital, isto é, na era da linguagem visual, imagética, a reflexão do pensamento, que é o ato do pensamento se indagar a si mesmo, a fim de compreender os seus pressupostos, cede lugar agora à visão, ao ato de ver, ao olhar de superfície. O ato de ver ou de sentir toma o lugar do refletir, do pensar crítico e reflexivo. A estimulação sensorial, aliada ao estímulo de nossos desejos, substitui o senso crítico pelo senso comum, a ideia pela opinião. O pensamento tende, nesse sentido, a ser superficial, irrefletido ou simplificado, porque segue a lógica digital das imagens. A aparência das coisas é mais importante que a própria realidade. Enquanto a cultura escrita tem o potencial de ampliar e expandir a inteligência e o pensamento, a cultura digital pode fazer regredir a inteligência do ser humano, porque substitui os conceitos pelas imagens, a formação pela informação, a educação pelo adestramento. Se por um lado as novas tecnologias digitais trazem novas formas de aprendizagem, por outro lado representam uma ameaça à educação emancipatória, dado que contraem, limitam ou reduzem o modo de pensar e de se comunicar das novas gerações. O encurtamento cognitivo, o empobrecimento do pensamento, que se manifesta na incapacidade de ler e de entender textos mais complexos ou elaborados, é um claro sintoma de que a tecnologia digital traz consigo inúmeros problemas e desafios que precisam ser enfrentados e superados. Ou seja, novos recursos tecnológicos são implantados, mas não trazem somente novas possibilidades educacionais, mas novos problemas e novos desafios, como, por exemplo, a relação professor-aluno, mediada agora pelas tecnologias digitais. Ora, é de se indagar, essa relação será ainda entre duas pessoas? Será uma relação entre pessoas ou será uma relação despersonalizada? Será que a tecnologia é a solução dos problemas educacionais? Não será
a tecnologia digital uma tecnologia de vigilância, de controle e de dominação do nosso pensamento? Não será a tecnologia digital totalitária em sua lógica operacional? Essas questões nos desafiam porque diz respeito àquilo que há de mais precioso na capacidade do ser humano, que é a liberdade de pensar e a liberdade de agir. Portanto, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal se por acaso ainda não é inscrito e de ativar as notificações. Então até o próximo vídeo.